Estamos no Espírito Santo, essa terra abençoada, e a gente tem o privilégio de receber profissionais da terapia do Brasil e do mundo que estão em busca de melhorar a qualidade de vida, né, da gente, do ser humano. E a gente tem o privilégio de estar recebendo aqui profissionais incríveis a convite do Ernesto Neto, que é um profissional já muito reconhecido, especialmente aqui no Espírito Santo. E estamos também com o Dr. Edis Rodrigues Júnior, um convidado de Ernesto, onde a gente vai trocar uma ideia aqui e falar sobre esse momento, o que está acontecendo aqui nesse encontro de terapeutas, de pesquisadores, de cientistas, todos em busca de um objetivo único, que é melhorar as nossas vidas, né? Então, esses dias de imersão que vocês estão vivendo aqui, doutor Edis, isso tem, lógico, um foco central, né? Você pode me falar um pouco sobre esse sonho que está sendo se realizando agora, né? Sim, para a gente é um sonho, por quê? Porque, na verdade, o nosso desejo de todo terapeuta é divulgar as terapias integrativas, né? E nada melhor do que você poder usar toda uma estrutura, né? Todo muito planejado, organizado, para você levar isso também de uma forma muito séria, muito organizada, mostrando para as pessoas que nós estamos trabalhando e lidando não com pseudociência, mas com ciência. Ernesto, você tem trabalhado nesse projeto já há um longo tempo, né? Sim. Então, vendo isso agora se concretizando, qual o seu sentimento? Aline, meu sentimento é praticamente de algo, de estar construindo uma nova era, né? Que é, no meu caso, eu estou trazendo, começou aqui, mas nós vamos rodar o mundo, essa equipe. Nós estamos criando também novos discípulos na nossa forma de pensar, em anos de trabalho, em anos de pesquisa, em anos de ciência envolvida, porque a gente, quando a gente atende o cliente, vê a melhoria dele qual é o nosso foco? É conseguir fazer a autocura do corpo, que as pessoas acreditem nisso através das terapias integrativas. Mas a gente luta contra a maré, da farmacologia, mas não é culpa das pessoas, elas não têm acesso a esse tipo de informação. Por mais que nós tenhamos muitos clientes, muitos relatos e tudo, agora nós vamos basear isso, documentar, vamos rodar casos que a gente nunca viu na vida, casos de pessoas que nunca tiveram cura com vários outros tipos de tratamento e que na terapia alternativa nós conseguimos encontrar a raiz dos problemas, a causa, né? E a pessoa decidindo acreditar num bom profissional e mudar o estilo de vida dela, nós conseguimos sim, através de uma forma, não que a gente contra, tá? A forma medicamentosa, que é uma das formas de tratamento, mas nós temos uma outra, que nós vamos documentar, que nós vemos as curas pessoais, emocionais, traumas, medos, que é a minha metodologia de tratamento, né? Que tudo começa nas emoções e vai trazendo, né, uma agressão na vida da pessoa. E com as terapias integrativas a gente identifica isso e consegue de uma forma não medicamentosa, mas sim que a pessoa se traga para ela que o corpo consiga se autocurar. Isso é possível, nós sabemos, mas nós estamos aqui para agora levar para o mundo realmente isso documentado. E eu trouxe, assim, conseguimos reunir, para mim, os melhores profissionais terapeutas integrativos que existem no mercado. Só um minutinho. Essa passada de microfone tá feia, então eu vou esperar, tipo, dar um tempinho ele terminar a fala dele, porque depois vocês cortam, né, na edição aqui. Né? Porque aí a gente não pega essa porque é muito amador, né? Então, dá um tempinho para eu voltar a perguntar e fica melhor, né? Então, vocês reuniram profissionais aqui e daqui sairão protocolos, inclusive, de tratamento, né, doutor Edson? Sim, a ideia é essa. Veja bem, quando a gente fala em mostrar para as pessoas a diferença de algo que é dito que é uma pseudociência e você quer dizer, quer provar que é uma ciência, a gente tem que seguir alguns roteiros. O principal deles é criar metodologia. Então, quando você cria uma metodologia, o que isso quer dizer para a gente na ciência? A metodologia é quando você vai pegar aquele passo a passo, você vai seguir ele, você vai chegar nos meus mesmos resultados. Então, quando você define isso e as pessoas, ó, eu digo para você que você vai fazer dessa e dessa forma e seus resultados serão esses. Você vai seguir esse passo a passo. Se você chega no mesmo resultado, isso se torna ciência. Entendeu? Esse é o primeiro passo para algo que a gente vai denominar como ciência. Então, daqui
vão sair várias metodologias, né? E delas, vários protocolos. E vocês estão, assim, de fato, testando não, né? Vocês estão colocando em prática aqui nesses dias, né? Com muitos atendimentos, inclusive. Sim, sim. São fazendo, inclusive, ao vivo, né? A gente está mostrando, olha, esse aparelho, se você seguir desta forma, ou essa técnica, se você fizer desta forma, você terá esses resultados. E aí agora a gente mostra na prática o passo a passo e como chegou antes e como esse paciente ficou depois. Eu vi, inclusive, vocês utilizando o microscópio. Em que momento o microscópio é usado na terapia integrativa? Ponto. Então, Lília, o microscópio, como eu viajo muito, tanto para dar curso, para aprender, e o Dr. Edson, assim, a gente foi conectado, ele é uma referência, né, no que ele faz, e ao vivo eu vi, a gente está mexendo muito com o hidrogênio molecular, que é para muitas pessoas algo novo, mas o Dr. Edson já trabalha com isso muito no profundo, e a microscopia nós estamos trazendo para o Instituto agora, e ele vai liderar essa área aqui nos nossos documentários, nos nossos treinamentos de equipe, fazendo, né, esses artigos que a gente vai começar a fazer e criando protocolos. O microscópio eu vi ao vivo, né, eu me impactei quando eu vi ao vivo uma pessoa, por exemplo, entrar retirar do sangue dela ali pro microscópio e depois de utilização do hidrogênio, em 40 minutos, retestar essa pessoa. Eu fiquei impactado de tal forma que hoje o Instituto teve que comprar um microscópio, porque eu não vejo assim um bom terapeuta integrativo sem microscópio mais. Porque a gente consegue provar para você o que realmente está acontecendo naquele momento, né? Então é de fato o antes e o pós-tratamento, né? Que o microscópio te facilita, então, a visualização do próprio sangue, que já mostra ali no momento? A microscopia de campo escuro, né? Então a microscopia de campo escuro, você vai usar uma gotinha de sangue em vivo numa lâmina, você vai cobrir com uma lamínula e ali você vai visualizar aquela imagem em campo escuro. Por que chama campo escuro? Porque o fundo fica escuro, então você consegue destacar ali as hemácias, né? E essa tecnologia hoje, dentro das terapias integrativas, ela termina funcionando como um mecanismo de aprovação, de validação. Então, quando você submete o paciente a determinadas terapias, por exemplo, a Ernesto está falando do hidrogênio molecular. Então, o hidrogênio molecular, para a gente hoje, ele é um excelente, extraordinário modulador do terreno biológico. Então, o terreno biológico é exatamente o organismo como um todo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse instrumento de validação, que é o microscópio, verificar como aquele terreno, como aquelas hemácias elas se comportam. Você aplica o hidrogênio molecular na pessoa e você colhe de novo e verifica. Então, ele termina validando o processo. Inclusive, nós já fizemos várias pesquisas assim. A gente submetia o paciente à inalação com hidrogênio molecular durante 10 minutos, colhia o antes e o depois. A gente viu, 10 minutos não é o suficiente para que ocorra uma repercussão orgânica. Aí a gente fazia com 20 minutos, o antes e depois, continua sem. Com 30, a gente percebeu que a partir de 40 minutos começava o hidrogênio molecular a apresentar alguma repercussão orgânica. Então, a microscopia terminou sendo um instrumento de validação para aquilo. Sim. Agora, além da microscopia, eu vi também alguns equipamentos que eu não vi em lugar nenhum. Eu que sou adepta às terapias, eu nunca vi esses equipamentos. Novidade para o grupo aqui, inclusive? Sim. Eu vou passar daqui a pouco para o Dr. Edson falar sobre essas novidades melhor, né? Porque eu também agora no Instituto, através dele e de outros profissionais que eu também trouxe, são referências, autoridades no assunto da desparasitação, que é um início, para mim, não tem como iniciar também um tratamento sem ter essa etapa na vida do cliente, né? Então, nós estamos aqui também para levar para o Instituto e é um dos grandes testes. Tem a maquinazinha mesmo, um aparelho, que o Dr. Edson vai explicar melhor, porque nós somos parceiros hoje na área do hidrogênio molecular, da Hidrogemax, né, onde tem 2 cientistas lá, 2 grandes homens que estão criando essas máquinas, o João e o Marcelo, são grandes parceiros meus e do Dr. Edson, o Dr. Edson antes de mim, e hoje eles trouxeram a novidade que fizeram a diferença e hoje nós fazemos já ao vivo aí. Eu estou impressionado. A gente faz o teste dos parasitas em coisa de 20 minutos.
mata quase 100%. Aí na segunda utilização realmente acabou com quase todos, ou 100%, né? Mas a gente vai fazer vários testes, mas o doutor Edson pode falar com mais autoridade do que eu sobre esse assunto e pegar os aparelhos para mostrar. Então, hoje nós temos várias tecnologias e a cada dia que passa, o mercado vai apresentando mais e mais tecnologias, né? Então, partindo do princípio que a gente entende que todo processo de adoecimento ele passa por uma escala, e essa escala ela termina sendo composta por 3 colunas, né? Então a gente tem ali, por exemplo, uma presença de parasitas, e onde tem parasitas, fatalmente terá metais pesados ou tóxicos e vice-versa, e as questões nutricionais. Então na verdade são 3 pilares. E a gente precisa ir eliminando esses pilares. Esses pilares, eles geram no organismo todo um processo que a gente chama de processo inflamatório. Então a base desse problema todo, ele começa lá na inflamação. Então você tem que interromper a cascata de inflamação. Para interromper, você tem que ir na base, né? Isso é terapia integrativa. Terapia integrativa você vê o indivíduo ou o problema como um todo e não ele especificamente. Hoje, uma falha que a gente vê, por exemplo, em um processo convencional, se você tem uma cefaleia, uma dor de cabeça, você vai a um profissional cartesiano, está naquele sistema antigo, ele vai possivelmente prescrever algo que cesse a sua cefaleia, a sua dor de cabeça. Esse é o problema, mas esse não é a causa. Às vezes a sua causa é um déficit nutricional, uma falta de folato, uma homocisteína elevada, uma deficiência de vitamina B. E aí eu tenho que ir lá embaixo e vir corrigindo tudo isso. Parasitas, alteração do ciclo circadiano, a gente tem que vir corrigindo. Então hoje a gente termina fabricando e criando tecnologias que vão nos ajudar nesse processo. Então aqui, por exemplo, a gente vê aqui um exemplo que é esse equipamento. Esse equipamento aqui é o Zapper Max. Zapper, ele é uma tecnologia que não foi criada hoje, isso já tem há muitos anos. Inclusive uma das precursoras disso se chama a doutora Hulda Clark. E aí o princípio é utilizar uma frequência que não é remédio, entendeu? Para você eliminar, por exemplo, parasitas. Quando eu falo em parasitas, as pessoas tendem a achar que parasita só é verme, aquilo que é macroscópico, né? Você está vendo. Na verdade, toda aquela legião microscópica também, fungo, bactérias, vírus. E algumas dessas frequências de aparelho, por exemplo, você vai ter aqui várias frequências, né? Você vai ter 8 frequências em um aparelho. E cada frequência você vai eliminar determinada quantidade de micro-organismo. Com um processo muito simples, é segurar 2 bastões, você vai programar a frequência num liga e desliga, né? Esse aqui está sem carga, mas você pega, liga e desliga, você seleciona e segura e você já está recebendo a frequência. E por um período de 7 minutos em cada frequência. Você recebe 7 minutos, ele apita, você para, espera 20 minutos, você vai ligar outra frequência e você vai testando. Então, nas terapias integrativas, a gente tem várias formas também de verificar, não necessariamente aquele modelo mais tradicional, que seria, por exemplo, através de um EPF, Exame Parasitológico Fecal, que, diga-se de passagem, ele é muito falho, porque ele vai pegar em média 10% somente. A maioria de nós, vamos fazer um EPF, vai dar negativo. E aí você faz um teste com outra tecnologia, você está cheia de parasitas, né? E o exame não conseguiu pegar. Por isso que hoje também é muito comum você ir no convencional, eles não pedirem mais aquele exame parasitológico fecal simples. Exame parasitológico fecal de 3 fases. Que ele quer que você colhe 3 amostras de fezes para tentar ampliar e conseguir pegar algo. Entendeu? Então essa é uma. A outra tecnologia é essa aqui. Essa aqui é o Zapper Day. O Zapper Day, ele segue toda uma sequência lógica que a gente conhece, o pessoal da medicina chinesa fala muito nisso aqui, né? Que é a questão do ciclo circadiano. Então, ciclo circadiano, você vai respeitar, dentro da medicina chinesa, cada estrutura orgânica ela tem um determinado horário de funcionamento. O Ernesto sabe muito melhor do que eu isso aí. Eu estou falando só na questão do funcionamento. E aí o aparelho, a gente já conseguiu definir os horários e cada estrutura orgânica aqui. Então você seleciona essa estrutura, aperta e ele vai ficar ali jogando a frequência para harmonizar aquela estrutura. Boa pergunta. Por exemplo, o eletrodo. O eletrodo você vai conectar em 2 pontos específicos.
A gente tem alguns, né? Você pode colocar aqui no início da coluna vertebral e no final na região sacral, ou você pode colocar na região do timo e você pega o outro e coloca na parte sacral aqui embaixo. Então, basicamente são os pontos aí para você estar utilizando. E o legal do aparelho é que esse aparelho, ele mudou o horário. Por exemplo, você saiu daqui de 1 hora, foi para as 3 horas. Ele vai mudar sozinho. É um aparelho, por exemplo, uma tecnologia que ele funciona 24 horas seguidas sem alterar as ondas. Aqui existe ciência. Aqui não existe alguém que colocou qualquer informação aqui. Por exemplo, ondas frequenciais, as pessoas buscam aí no YouTube alguma informação sobre ondas, você vai ver que existem frequências que quebram taças, né? Tem uns vídeos bem famosos no YouTube de frequências que faz ponte balançar. Então, aqui a gente trabalha com frequências também. Só que cada onda aqui, ela tem um objetivo específico. Por exemplo, se eu falo de Zapper Max, para matar micro-organismo, aqui eu vou utilizar uma onda quadrada. Ela é específica. Eu jamais vou poder utilizar uma onda quadrada num Zapper Day, porque aí você não vai ter a função que aqui já tem que ser helicoidal, que aí ela é para harmonizar aquele ciclo, aquela estrutura. Então tem toda uma elaboração, toda uma ciência, um monte de coisa aplicado nesses dois equipamentos. Bom, eu queria ter um desse desse em casa. Tem jeito de ter um aparelhinho desse em casa? Essa é a ideia. E tipo viver 150 anos, né? Porque ninguém quer ir embora logo. A gente quer viver aqui mais de um século. Ou viver bem até lá, né? Ou viver bem até, né? Até viver a velhice de uma forma bacana, com né? qualidade de vida. Qualidade de vida. Não é? Esse é um ponto importante, viu, Ernesto? O meu mestrado ele foi com muito idosos. Muito idosos é uma nova classificação que é dada para idosos. Então, pessoas acima de 80 anos é classificado hoje como muito idosos. O meu N de pesquisa, ele tinha 101 ou 105 indivíduos. Eu conheci vários centenários, vários. E no final da minha pesquisa, já não eram 105, eram 89, porque imagina, pessoas com 100 anos, 2 anos de pesquisa, as pessoas iam partindo, né? Sim. E eu tive várias experiências, por exemplo, no meu estudo ficou claro, o que nós fazemos até os 40 anos de idade, o que nós vamos fazer com o nosso corpo até os 40 anos de idade, define o que você vai ser aos 70. O que você vai fazer de 70 anos vai definir o que vai acontecer com você de 80 até 100 anos. Então essa geração é uma geração centenária. Agora, eu vi idosos de 100 anos indo para a padaria fazendo Cooper. Eu vi idosos de 100 anos desse tamanzinho atrofiado numa maca. Entendeu? E aí quando a gente vai para a história deles, o que eles fizeram até os 40 anos definiu o que eles foram depois de 70 anos. Que fantástico. Não é? Uau! Uau, né? Uau. Bom, que bom, até 40 não bebia, nunca fumei, então eu tô com muita esperança de passar de 100 anos, viu, Ernesto? Tem. Não é? Bom, a gente tem uma previsão de quando a gente vai ter acesso a tudo que vocês construíram aqui nesses dias, né? Todos os documentários, todos os protocolos, enfim, tem uma previsão para a gente ter acesso? Então, Lina, assim, aqui eu e o Dr. Edson já vamos começar tudo que a gente já trabalha e tudo que a gente, né, esse tempo todo que nós estamos juntos em reuniões e, né, com todos esses profissionais, nosso intuito já é montar uma equipe a partir de agora que vai começar a ser treinada com protocolos montados aqui que dão resultados de verdade, com toda a experiência que nós colhemos em mais de 10, 15 anos. O Dr. Edson, por exemplo, só de enfermagem são 15 anos, né, doutor? E nutricionista, 20 anos, agora medicina, mas ele é terapeuta integrativo. Então ele é um cientista, ele domina todas essas áreas, microscopia, biorressonância. São coisas, Lilian, que as pessoas não sabem nem que existem ou duvidam, porque elas foram induzidas a uma vida de acreditar que, né, deu uma febre, toma um ibuprofeno, deu uma dor de cabeça, uma Neosaldina, um nome de alguma coisa para um farmaco, né? A gente não, nossa intenção é dar um novo caminho para que o seu corpo encontre a autocura, né? Então, esse caminho, eu como ele, tratando as pessoas, a gente vê
né, as pessoas tendo vida de novo? Aquelas que decidiram ter disciplina, né, uma redisciplina na vida. Né? Nós entendemos que não é fácil, mas nós estamos ali como terapeutas para dar o caminho. Mas existem várias pessoas que podem dar esse caminho errado. Então, nossa intenção é que esse caminho seja mais rápido, eficaz e com o propósito dessa vida trazer vida. Então, a partir desse momento, quando a pessoa traz vida para ela mesma, uma outra pessoa que está vendo fala, nossa, o que você fez? Que mudança foi essa? Você tomou o quê? Você não fez a cirurgia? Você não fez isso? Aí ela vai começar, isso vai começar a tomar uma grandiosidade. Mas nós já vamos sair com cursos online, o Instituto Ernesto Neto já vai sair atuando, e nós estamos criando pessoas que nós temos alguns segredos que a gente pode contar agora, do que vai ser realizado daqui para frente, que as pessoas terem acesso realmente a esses produtos em casa e serem discipulados e ministrados pela essa equipe que nós estamos criando. Quando vocês falam em criar discípulos, né? Eu acho que isso é o mais bonito desse trabalho de vocês, porque é não guardar conhecimento, né? Ao contrário, quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, quanto mais pessoas forem capacitadas a cuidar dos outros, mais saúde a gente tem, menos remédio a gente toma, não é? Então é fantástico esse encontro. Eu fico muito agradecida de ter sido convidada para vir aqui, até porque eu tenho na minha família a experiência do que a terapia integrativa pode fazer com alguém que está, inclusive, que aconteceu com meu filho, é importante, eu acho que eu dar o meu testemunho aqui, eu como jornalista também. O meu filho é jogador de futebol e ele, pelo fisioterapeuta do time, ele tinha sido retirado de um campeonato muito importante brasileiro e que era o sonho do meu filho de participar. E aí o próprio diretor do time indicou o Ernesto, foi assim que eu conheci o trabalho do Instituto, dizendo que eles precisavam muito do meu filho para esse jogo e que não poderia dispensá-lo, mas que fosse no Ernesto para tentar salvar a coxa dele a tempo dele poder ir para São Paulo e disputar essa Copa. Foi quando a gente conheceu o trabalho do Instituto. O Ernesto fez 3 sessões e na ultrassom que o meu filho fez, a lesão que era grave já não existia mais. A lesão tinha desaparecido. Aí o fisioterapeuta mesmo do time, quando viu os 2 exames, né, tipo, o que aconteceu? Enfim, resumindo a história, ele foi para São Paulo e agora está indo para a Espanha em agosto, seguir a carreira dele como profissional. E aí tem a mão firme e o coração aí de todos do Instituto que cuidaram do meu filho e ele está indo para o mundo. E meu pai, que é o sanfoneiro maravilhoso e que precisa da saúde dele, da coluna dele, e que o Instituto cuida dele também com o maior carinho, e ele tem uma gratidão pelo trabalho de vocês. Só em ele estar tocando a sanfona dele já é um motivo de vida, né? Que ele precisa disso. Então, muito feliz de ver isso acontecer, que realmente esse conhecimento vá para o mundo, para que cada vez menos as pessoas adoeçam tomando remédios. Isso. Não é? Então, gratidão, sucesso para vocês. Obrigado, Lina, por sua vinda. Agradecer de novo a honra do Dr. Edson, estar do lado dele. Obrigado pela oportunidade. É um privilégio, tá? Um privilégio. E eu tenho certeza, as pessoas, elas não estão vendo, mas tem... Nossos primeiros discípulos estão aqui atrás, né, desse videocast. E eu tenho certeza que são pessoas com propósito e vão começar uma nova era aí, para, se Deus quiser, para as pessoas terem um novo caminho, que não seja medicamentoso, cirúrgico, e, né, um novo caminho para a vida, né? É a nossa luta. Isso mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. A ideia é exatamente essa. A ideia jamais é criar polêmica, é criar confusão com qualquer outra categoria. Pelo contrário, é chamá-los para uma nova realidade, né? Assim como nós mudamos como seres biológicos, o mundo muda, o clima, tudo muda, a ciência também muda, ela vai sofrendo alterações para melhor para algumas pessoas, para pior para outras, mas o importante é dizer que ela também está numa dinâmica. Então a ideia aqui é fazer com que as pessoas, olha, tem algo acontecendo ali, vamos pesquisar, vamos estar junto com esse pessoal, vamos ver o que está acontecendo, porque contra fatos não há argumentos. As pessoas estão encontrando saúde e qualidade de vida, isso é o que importa. Isso aí. Parabéns. Obrigado. Antes de finalizar esse bate-papo aqui, eu quero ler uma homenagem que o meu pai fez para você. Pode fazer. Homenagem ao nosso mestre. Como prova de gratidão, assim me manifesto. Se alguém duvidar dessa pessoa, logo faço o meu protesto. Um profissional competente, com ele não tem retrocesso. Trata todos com respeito, honesto e tem o meu conceito. Esse cara é o Ernesto.
Sua equipe é top das top. Tudo é feito ao natural. Faça agora seu tratamento num método todo especial. Instituto Ernesto Neto, você não encontra outro igual. É o melhor do Brasil com a terapia natural. Ele é fofo, né? Quero dar o meu testemunho em forma de agradecimento. Minha vida já é outra. Hoje estou 100%. As minhas dores sumiram, igual a propaganda do Doril. Faça o seu tratamento correto, lá no Instituto Ernesto Neto, que é o melhor do Brasil. Fiz esses simples versos para provar nossa amizade. Como é bom estar com pessoas que demonstram sinceridade. Ernesto é sinônimo de honesto, com clareza e simplicidade. Voltei a sorrir novamente com profissionais competentes. Aí é só felicidades. Obrigado. Que bonitinho, né? Sensacional. Que bonitinho. Fiz essa homenagem a esse amigo de um coração gigantesco e toda a sua equipe maravilhosa. Gratidão, gratidão sempre. Obrigado, gente. Obrigado. Não Amo é? ele, amo você. Como se diz, só quem tem dor é que sabe da sua dor e que dá valor é quem ajuda a sanar a sua dor, né? É verdade. Então, parabéns a vocês, Obrigado. terapeutas do amor, né? E que vocês sigam aí nessa busca constante por conhecimento para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Isso. Parabéns a Obrigado, vocês. obrigado. Parabéns. Bonitinho.